Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 4. Isso, somente esse versículo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Relendo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Senhor, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te render graças por mais um dia, ó Senhor Deus. Um dia que os teus servos saíram, Senhor, para realizar algo, ó Pai querido. E retornamos aos nossos lares guardados e amparados por ti. E aqui estamos, ó Senhor, mais uma vez para aprendermos um pouco mais da tua palavra, ou da tua palavra, ó Senhor. Te suplicamos também por aqueles que estão a caminho da tua casa. Nós te agradecemos e pedimos que tu tomes a direção deste culto, ó Senhor Deus. Trabalhe em nossas vidas, ó Pai, que teu Santo Espírito faça-nos entender, ó Senhor, a tua vontade, o teu querer em nossas vidas, ó Senhor Deus. Não queremos, ó Senhor, agir por conta própria, mas queremos ser usados por ti, ó Pai. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. O Senhor Deus, Ele tem propósitos em nossas vidas. Existem propósitos da parte de Deus para cada um de nós. E às vezes nós permitimos que isso passe desapercebido. É como se nós estivéssemos passando em uma avenida, acontece muito isso. Se você vê alguém olhando assim para o alto de um prédio, né, junta 2 pessoas, junta 3 pessoas, de repente você chega, para e começa a olhar também para o alto. E não tem nada ali. E as pessoas estão olhando para o alto, todo mundo começa a olhar para o alto, você começa a olhar também e não sabe o que está acontecendo. Às vezes também nós entramos em algumas filas sem saber que fila é aquela. Depois que você vai perguntar, quando você anda andando, demora quase 15, 20 minutos, você pergunta, vem cá, essa fila é para isso, assim, 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 assim. A pessoa vai e fala, não, é naquela outra fila de lá. Então, às vezes acontecem algumas coisas em nossas vidas que nós permitimos que passe desapercebido. E uma das coisas que muitos cristãos deixam passar desapercebido são os propósitos de Deus em nossas vidas. Ele tem um propósito, já falamos diversas vezes aqui, ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem algo exclusivo para cada um de nós fazermos. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, nos fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o 20º, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Retorne para o versículo de número 19, por gentileza, irmão. Observe o versículo de número 19. É errado isso que eu vou falar? Não, está certíssimo. A nossa visão, a visão de sair para evangelizar, é uma coisa que é o ID de Jesus. Nós trabalhamos muito nesse ID de Jesus. Nós temos que sair, nós precisamos evangelizar, nós temos que proclamar a palavra. Mas quando você começa a parar e analisar detalhes dentro deste versículo, dentro desse capítulo, dentro desse versículo de número 19, você vê assim, portanto, vão e façam o quê? Discípulos. Discípulos. Não adianta apenas nós sairmos e evangelizarmos. Não adianta apenas isso. Algo que nós temos conversado muito aqui, e eu tenho falado aos irmãos que nós temos muitos obstetras e poucos pediatras. Nós temos muitos obstetras e poucos pediatras. Trazendo para o Evangelho, nós temos muitas pessoas que pregam o Evangelho, mas temos poucas pessoas que cuidam desses recém-nascidos espirituais.
Então, a preocupação da igreja também tem que ser esta de criar, de trabalhar com os discípulos. Quando o Senhor Jesus fala assim, portanto, ide e façam discípulos, é para que nós venhamos a tomar conta dessas pessoas, cuidar dessas pessoas. Retorne para o versículo de número 19, irmão, por favor. Então, a ideia do Senhor Jesus, quando ele fala assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É lógico, para você poder fazer discípulo, você tem que pregar. Então, eu estou falando aqui que é uma continuidade. Não é somente o id e acabou. Então, nós temos que ir, pregarmos e também fazermos discípulos. Discípulos para quem? Discípulos para cada um de nós? Não, discípulos para o Senhor Jesus. Aí no versículo de número 20, o Senhor Jesus continua falando o seguinte: ensinando-os, ensinando a quem? Os discípulos, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então observe que não é algo assim, vou sair para evangelizar. Bem, já fiz minha parte, agora já evangelizei. Não, é o cuidar da criança. É cuidar dos recém-nascidos. Dificilmente alguém, uma família estruturada, tem um filho e pega esse filho e larga para lá, deixa se virar, sabe, o mundo vai ensinar, Dificilmente alguém faz isso. Às vezes pode acontecer no interior de um estado. No interior do estado você vê aquela criança descalça, você vê aquela criança sem roupa, sentada no chão, bebendo qualquer tipo de água. Você vê isso muito assim, em outros estados. Mas nas grandes metrópoles você já começa a ver a situação diferenciada. Os pais tomando conta, os pais cuidando. Estão vendo a onda de sarampo que ressurgiu agora? Por quê? Eles estão cobrando que os pais observem as cadernetas, que os pais deem continuidade, quem não vacinou seus filhos, para que possam vacinar, porque está ressurgindo uma onda de sarampo, e já até morreu uma criança. Então nós precisamos cuidar, não é chegar, evangelizar, já fiz a minha parte. Então isso cabe a quem? Cabe somente ao pastor? Cabe somente ao diretor de evangelismo? Não, o cuidar cabe a cada um de nós. Porque nós temos condições de dar continuidade a esse trabalho do Senhor Jesus. Nós temos condições de sentarmos e trabalharmos com estas pessoas que estão precisando, são recém-nascidos. O teu filho, quando começa a caminhar, você vai e segura o seu filho pela mão, para ele não andar sozinho e acabar levando um tombo. Então você segura pela mão do seu filho e vai caminhando com ele, vai caminhando, até ele se firmar e andar sozinho. A mesma coisa acontece na igreja. Na igreja também é assim, nós precisamos estar ao lado das pessoas, dos recém-convertidos, e estarmos ao lado deles e caminhar com eles. É mostrar o caminho, o que Jesus ensinou, o que Jesus quer que nós façamos, o que Jesus quer que ele faça. Então não é um trabalho de um determinado grupo, é um trabalho para cada um de nós, é uma atribuição nossa. Dentro dessa visão, aí no número 1, nos fala assim, os pequenos grupos nasceram no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus. Como que o pequeno grupo nasceu no coração de Deus? Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, Gênesis 1, 26, o que a palavra nos diz? Aí, coloca por gentileza, Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos fala assim: então disse Deus, façamos o homem. Olha só, quando ele diz façamos o homem, já está no plural. Já está no plural. Façamos o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Um detalhe, quando está falando ali, então disse Deus, façamos o homem. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, os livros do Antigo Testamento eles foram escritos em hebraico. E no hebraico, 2 não é plural.
Plural é a partir de 3. Plural é a partir de 3. 2 não é plural. É a partir de 3 no hebraico. Então Deus já está falando assim, façamos o homem. Então já estava ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali já pode ser caracterizado, assim, no coração de Deus, um pequeno grupo. Ou seja, um grupo pequeno que estaria cuidando de outros grupos ou de outras pessoas. Um pouco mais adiante nós estaremos entendendo um pouquinho melhor essa situação. Ainda em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Isso. Muito obrigado, Fátima. Evangelho de João capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. No versículo 2. Ele estava com Deus no princípio, e no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus já existia antes da formação do mundo. Antes da formação do mundo, Jesus já existia. Então nós começamos a observar que esse pequeno grupo, ele nasceu no coração de Deus. Começou com o Senhor Deus. Quando nós começamos a observar, quando nós começamos a olhar um pouco mais adiante, vamos ver o Senhor Jesus também trabalhando com um grupo pequeno. Jesus, o que ele faz? Ele vai, convoca os 12. E no meio desses 12, ele separa 3. Pedro, Tiago e João. Então observe um grupo pequeno do Senhor Jesus aí. Ele separa Pedro, Tiago e João. Então quando nós olhamos para esta parte aqui sobre grupos pequenos, os pequenos grupos nasceram no coração de Deus. Então é algo que não é inventado pela igreja agora. Não é algo que a igreja está trazendo à tona agora, não é algo que a igreja está apresentando agora. É um assunto bem antigo. É algo que nasceu no coração de Deus. Quando nós olhamos também em Êxodo, capítulo de número 18, Êxodo 18, versículo 25 e o versículo de número 26, Êxodo 18, versículo 25 e 26, nos fala assim, escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Versículo 26, também ainda nos fala desta forma. Estes foram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Observe que ali no versículo 25, retorna para o versículo de número 25, por gentileza. O que está acontecendo ali? Moisés, quando ele sai do Egito, ele sai como um grande administrador. Um grande administrador. Mas agora quando ele sai do Egito e vai para as terras de Midian, ele tem um encontro com o sogro dele, e o sogro dele orienta como que ele deveria trabalhar. Por quê? Como que Moisés estava trabalhando? Reunia todo o povo de Israel diante de Moisés, e Moisés ficava ali falando o dia inteiro para aquele povo o que aquele povo deveria fazer. Então ficava o dia inteiro conversando, falando, explicando o povo o que o povo tinha que fazer. Vocês têm que proceder desta forma, têm que proceder deste outro jeito. Jetro, o sogro de Moisés, onde nós chamamos de método getroniano, é uma das primeiras ideias de administração, e uma ideia fantástica, quando Jetro fala para Moisés aquilo ali, olha, você separa líderes, tá? Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e de 10. As coisas que você não conseguir resolver, você traz a mim. É o melhor, o povo vai trazer a você. Mas separe em grupos pequenos. Por exemplo, dentro de uma igreja com 200, com 300 membros, 300 e alguma coisa, igual a nossa, quase 400 membros, fica difícil de um pastor, de uma pessoa pastorear todo o grupo. É praticamente impossível você pastorear todo o grupo, você pastorear toda a igreja. Ministrar a palavra daqui da frente não quer dizer que você está pastoreando.
Você não está pastoreando. Ministrar a palavra daqui da frente, você não está pastoreando. Pastorear, você estar junto com a pessoa, estar sempre com a pessoa. E nós só vamos conseguir isso através dos nossos contatos, através dos nossos relacionamentos. Então, por isso que Jetro, o sogro de Moisés, falou assim: Moisés, você faz o seguinte, olha, você reúne pessoas em grupo de 1000, em grupo de 500, em grupo de 100, em grupo de 50, em grupo de 10. De acordo com a capacidade de cada um, você divide. Essa é uma ideia, mais uma vez falando, essa é uma ideia que não surgiu agora. É algo antigo. E quando nós falamos à igreja a respeito de grupos pequenos, a respeito de célula, ou a respeito, igual os jovens utilizam, tem uma nomenclatura para o grupo deles, as pessoas já falam assim, mas não tem necessidade de se reunir em grupos pequenos. Tem sim, porque lá no grupo pequeno você será pastoreado. Lá no grupo pequeno haverá um líder, igual o Jetro falou para Moisés, haverá um líder, e esse líder vai trabalhar, esse líder estará trabalhando com este grupo pequeno e vendo as dificuldades no meio daquele grupo. Aí quando é uma situação absurda, quando é uma situação assim extremamente delicada, aí sim eles iam e levavam para Moisés. Então a igreja deveria funcionar nesses métodos. Mas só que dificilmente acontece nas outras igrejas e nós achamos bonito. Muitas coisas ocorrem nas outras igrejas e nós achamos bonito, mas quando é para trazer para a realidade das nossas igrejas, às vezes da nossa igreja, nós achamos uma coisa praticamente impossível. Achamos impossível. Se nós observarmos desse lado meu aqui, lado direito, nós temos assim uma parcela enorme de irmãos que moram lá dentro, lá em cima. Se nós olharmos aqui para o meu lado esquerdo, nós temos uma gama de irmãos que moram para o lado de cá. Se nós olharmos aqui para frente, nós temos um grupo fantástico de irmãos que moram aqui para frente também. Então, se a igreja divide em setores, para ninguém sair de lá de cima e vir aqui para baixo, nem sair daqui de baixo e ir lá para cima, isso pode ser dividido em setores e nós trabalharmos dentro deste método, que é um método excelente e que traz resultados de crescimento para a própria igreja. Por quê? Num grupo pequeno, você consegue levar o seu vizinho na sua casa, porque o seu vizinho pode ir de bermuda, ele pode ir de uma camiseta regata, ele pode ir de chinelo, mas é mais difícil quando você convida o teu vizinho para vir à igreja. É muito mais difícil. Ele pode até vir à igreja, mas a probabilidade dele ir na sua casa é bem maior do que vir à igreja. Então observe que nesses grupos pequenos nós podemos falar do amor de Deus, podemos trabalhar com essas pessoas, podemos evangelizar essas pessoas, podemos alimentar essas pessoas, e essas pessoas se converterem. E essas pessoas, uma vez que se convertem, elas vêm para a igreja, mesmo que não venha para a nossa igreja, que vá para uma outra igreja, mas pelo menos é uma vida que nós ganhamos para o Senhor Jesus. É mais uma alma salva. Então, um pequeno grupo, ele funciona. Então, Jetro, o sogro de Moisés, vivia no campo, era um homem do campo, era um homem que cuidava das ovelhas. Ele falou assim: Moisés, meu genro, você está trabalhando errado. Você está trabalhando errado. E às vezes, alguns líderes também trabalham errado quando não tem essa visão dos pequenos grupos. Quantos membros da igreja que moram aqui na rua Serenidade? Quantos? Não precisa lotar uma casa. Não, minha casa é pequena, vou lotar minha casa, vai ficar muitas pessoas, vão ficar pessoas na varanda. Não, você pode convidar 4 pessoas, 5 pessoas, de preferência, 5 pessoas, 3 da igreja e 2 visitantes. 3 da igreja e 2 visitantes. Ah, chegou a 10. Onde chegou a 10, divide. Divide as casas. Divide, coloca 5 para uma casa e 5 para outra casa. Então a igreja cresce, a igreja crescia dentro desses moldes. E hoje em dia as igrejas que trabalham dentro desse padrão, essas igrejas estão crescendo. E se elas estão crescendo é porque elas estão obedecendo à orientação do Senhor Jesus. Se elas estão crescendo é porque elas estão fazendo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, aquilo que Ele demonstrou. Vocês fazem, vocês ensinem tudo que eu tenho passado para vocês. O segundo ponto, dentro desta folha que os irmãos receberam, nós começamos a observar, aliás, dentro desse ponto de número 1, nos fala ainda
que na igreja primitiva, ela trabalhava lá em Atos 2, ela trabalhava exclusivamente dentro dessa ideia. Mas no número 2 nos fala assim, ó, os pequenos grupos promovem relacionamentos com Deus e com o próximo. Os pequenos grupos promovem relacionamento com Deus e com o próximo. É através deste relacionamento, é através dessa aproximação. Observe em Gênesis 3, versículo de número 8. 3:8. A palavra a ser preenchida ali é relacionamento, tá? Gênesis 3:8 nos fala assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Observe que todas as tardes o Senhor Deus e conversava com Adão e Eva. Isso é relacionamento. É relacionamento. E a partir do momento que nós começamos a trabalhar, a partir do momento em que nós começamos a observar esse tipo de trabalho e aplicarmos esse tipo de trabalho, as igrejas começam também a ter um bom relacionamento, um excelente relacionamento. Se eu fizer 4 perguntas aqui dentro, a respeito de 4 nomes aqui dentro, fala assim, quem é irmão fulano de tal? Muitos vão ficar assim, na dúvida, não sabe quem é. Não sabe quem é. E a irmã vamos dizer assim, irmã Jadileia. Alguns sabem quem é a irmã Jadileia. Mas outros não vão saber quem é a irmã Jadileia. Quem é a irmã Jadileia? Quem é a irmã Jadileia? Quem é irmão Elias? Quem é Raimundo? Quem é Raimundo? As pessoas não vão saber quem é Raimundo. Não vão, sabe? E olha que são pessoas que já estão aqui juntas há mais de 5, há mais de 8, há quase 10 anos. Quem é Raimundo? Se eu perguntar para vocês levantar um dos braços aí, para quem sabe quem é Raimundo, eu acho que só 5 ou 6 vão erguer um dos braços. Mais ninguém. Porque isso é o quê? Isso demonstra uma falta de relacionamento. O relacionamento ele pode surgir, ele pode acontecer dentro da igreja, ele pode acontecer dentro da igreja. Mas num grupo pequeno é bem mais fácil de estreitarmos esses relacionamentos. É bem mais fácil de nós compartilharmos as nossas dificuldades. É bem mais fácil. Imagine esse grupo considerável de irmãos que nós temos aqui nesta noite, o irmão vir aqui à frente, pegar o microfone, irmão, tem alguma dificuldade na sua vida? Quer compartilhar com a igreja? Aí o irmão vir aqui à frente, pegar o microfone e falar assim, ó, eu ontem briguei com a minha esposa, o negócio ficou muito feio, e eu ofendi a minha esposa, e ela levantou o braço para mim, eu segurei o braço dela. Dificilmente você vai fazer uma coisa dessa, vir aqui à frente e falar isso, compartilhar uma situação dessa. Mas quando nós estamos num grupo pequeno, é mais fácil de você compartilhar. Olha, eu quero pedir perdão a Deus, eu gostaria que os irmãos orassem por mim, porque aconteceu uma coisa terrível ontem dentro da minha casa, eu magoei a minha esposa. E é mais fácil porque é um grupo pequeno, é um grupo fechado. E não tem esse negócio desse grupo daqui visitar o outro grupo e o outro grupo visitar esse daqui. Não, cada grupo, sabe, eles vivem o momento deles. Vivem o momento deles até separarem, até dividirem o grupo pequeno. Então, a nível de grupo pequeno, aumenta o nosso relacionamento. Às vezes nós só tomamos conhecimento do aniversário de um irmão, ou quando sai no boletim, ou quando alguém coloca no zap. Quando alguém coloca no zap, você vai, hoje é aniversário do irmão, você vai lá rapidinho, você manda mensagem para aquele irmão, porque estava no zap. Mas quando nós estamos num grupo pequeno, você começa, sabe, a descobrir data de nascimento, de casamento também. Você começa a descobrir uma série de coisas. E é justamente isso que a igreja primitiva ela fazia. E se funcionava na igreja primitiva, ela cresceu, por que não? E se funciona em outras igrejas, por que não funcionar na nossa? E nós temos condições para isso. Nós temos irmãos que podem estar à frente de grupos pequenos, nós temos líderes
Quando eu falo líderes, eu não estou dizendo assim, líderes de ministério. De repente tem irmãos na igreja que no teste dos dons, tem o dom de pastoreio, o dom para pastorear. E quem tem o dom de pastorear não quer dizer que você tem que estar aqui na frente pastoreando. Você pode ter o dom de pastorear e estar pastoreando num grupo pequeno, você está ajudando aquele grupo ali. Os irmãos estão me entendendo? Tem condições de fazer isso. Não é somente assim, ó, então vai o pastor Cláudio Augusto, vai o pastor Cláudio Santana, vai o pastor Robson, vai todos os pastores da nossa igreja, cada pastor vai estar à frente de um grupo pequeno trabalhando. Não, nós temos irmãos na igreja que têm condições de estar à frente desses grupos. E ninguém vai nas escuras. Nós primeiro vamos aprender alguma coisa para depois repassarmos para aquele nosso grupo pequeno. Mas só que é a questão de permanecer na arquibancada. É muito fácil permanecer na arquibancada e querer que outras pessoas façam esse tipo de trabalho. É muito fácil ficar na arquibancada. Mas só que o Senhor não nos chamou para permanecermos na arquibancada. O Senhor nos chamou para que nós descêssemos e entrássemos em campo. E nós começássemos a jogar também. E fazer este jogo do Senhor Jesus. Na terceira situação que eu quero ver com os irmãos, os pequenos grupos viabilizam os pastoreios. Eu creio que é isto. Os pequenos grupos viabilizam o pastoreio. Foi o que eu acabei de falar agora. As pessoas serão pastoreadas. Você vai ter alguém para trabalhar contigo. Quer ver um exemplo bem claro dessa situação? Nos nossos grupos que temos aí do Casados para Sempre, no curso de noivos, no Paz para toda a Vida. Nós não temos um mediador, nós temos um professor que fica ali à frente. Ele fica mediando aquela situação ali. Ele fica passando ensinamentos para aquele grupo. A mesma coisa acontece nesses grupos pequenos. Você estará à frente, alguém estará à frente, estará pastoreando aquela pessoa. Aconteceu alguma coisa extremamente ruim, pela madrugada, você já tem para quem você telefonar. Irmão fulano, olha, eu estou com uma dificuldade, me ajuda em oração. Dependendo do dia, dependendo do horário, irmão, eu estou com uma dificuldade, irmão, poderia vir aqui em casa? Então você tem alguém para te acompanhar. Não que isso vai tirar a responsabilidade e eximir o pastor de alguns compromissos, não. Muito pelo contrário, vocês estarão ajudando o pastor, estarão tirando a carga do ombro do pastor. Foi justamente isso que Jétro estava olhando. Jétro falou para Moisés o seguinte: desse jeito você vai morrer, ainda vai levar o pessoal a morrer também. Você vai morrer, ainda vai levar pessoas à morte também. Foram estas palavras que Jétro utilizou para Moisés. Então, quando Moisés começou a utilizar esse método do sogro dele, as coisas começaram a ficar mais fáceis. E começou a caminhar melhor, de uma forma melhor. Então, a igreja, ela pode fazer isso, a igreja tem condições de fazer isso. Na classe, no grupo dos jovens, pode reunir os jovens, mas não precisa reunir 50 jovens em uma única casa. Você pode dividir 10 em cada casa. E termos aí 5 líderes jovens, para estar liderando os próprios jovens. Nós temos condições para isso. Adolescentes, nós temos condições para isso, embora unificou, né, adolescentes e jovens na nossa igreja, estão juntos, mas nós temos condições para isso. Nós temos condições de fazer assim, olha, um grupo só de homens, né, um pequeno grupo só de homens, um pequeno grupo só das irmãs. Nós temos condições para isso, um grupo só de casais. Nós temos condições para fazer isso. E nós temos valores aqui dentro, pessoas com um potencial altíssimo para fazer isso. Nós temos, irmãos. E de repente você está pensando assim, é a irmã fulana, é irmão ciclano, é irmão beltrano. Não, de repente é você. Você tem essa condição. Deus te deu essa condição de fazer isso. Só que você é um vulcão adormecido. Você não sabe o que tem dentro de você. O que você pode colocar para fora. E alcançar as pessoas, é lógico, esse alcance, por um lado, é benéfico, não maléfico. Você tem condições de alcançar pessoas, alcançar famílias, alcançar jovens, alcançar adolescentes. Então, quando o Senhor nos fala dentro desse assunto aqui, para nós descermos da arquibancada, para colocarmos em prática os propósitos de Deus,
Estes são os propósitos que Deus tem para a igreja dele. Então nós temos como avançar. Um outro passo que nós podemos encontrar aí está em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos de 13 a 15. Marcos, eu não passei para vocês aí em cima. Marcos capítulo 3, versículo de 13 a 15. Jesus subiu ao monte e chamou a si aquele que ele quis, os quais vieram para junto dele. Versículo de número 14. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Versículo 15. E tivessem autoridade para expulsar demônios. O que acontece aqui? O que estava acontecendo aqui? O Senhor Jesus estava preparando as pessoas. Ninguém vai para um trabalho desse às cegas. Ninguém vai para um trabalho desse sem nenhum conhecimento. Eu vou formar um grupo pequeno. Tá, tudo bem, mas e aí o que o irmão vai fazer? Não, vou ver um estudo qualquer. Não. Nós teremos assim um estudo, a igreja vai ter um estudo próprio, unificado, um estudo para todo o grupo, para atingir toda a igreja, um único estudo. Não vai ser cada um escolhe o estudo que quer. Não, eu quero esse estudo, eu quero aquele outro estudo. Não, nós teremos um estudo único para todo o grupo. E tem condições de nós fazermos isso. Jesus chamou os 12 e começou a ensinar. E é justamente isso que nós como igreja, nós queremos fazer, nós como liderança, nós como líderes desta igreja, nós queremos, quando eu falo nós, não é Cláudio, não é apenas Cláudio, mas a liderança da igreja, nós queremos fazer isso. Nós queremos potencializar cada um dos irmãos, empoderar cada um dos irmãos para poder realizar este trabalho. Na próxima semana, nós daremos continuidade, se assim o Senhor Deus permitir, falando sobre este assunto, desça da arquibancada. Amém, irmãos? Com aquela convicção, olha, eu quero, não é apenas mais uma mensagem, mas com base naquilo que eu li, com base naquilo que eu assisti, com base naquilo que eu ouvi, eu quero mudanças na minha vida. Eu quero entrar em campo. Eu quero jogar. Deus me convocou. Eu quero ser. Não precisa ser o melhor do mundo, né? Eu não quero ser o melhor do mundo, mas eu quero ser aquela pessoa que Deus olha dos altos céus e vai falar assim, ó, ali está o meu filho. Como falou para Jó, ali está o meu servo. Vamos orar, encerrando, agradecendo ao Senhor. Pai, em o nome e por amor de Cristo Jesus, nós te rendemos graças por essas oportunidades concedidas a cada um de nós, ó Senhor Deus, de nos aperfeiçoarmos, ó Senhor, para crescermos dentro do teu reino, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por mais esta noite. Muito obrigado por mais a vinda dos teus filhos aqui na tua casa, Senhor Deus. Embora esse clima não esteja contribuindo, ó Senhor Deus, mas os teus servos aqui estão, ó Senhor. Os que puderam, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. E eu quero te pedir em nome e por amor de Cristo Jesus, por cada um deles, ó Senhor Deus. Ajude-nos, ó Senhor, não somente eles, mas da minha parte também, ó Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a olharmos com o teu olhar, ó Senhor. Amarmos com o teu amor, ó Senhor. E trabalharmos, ó Senhor, da forma como queres que nós venhamos a trabalhar, ó Senhor. Nós te rendemos graças, nós te agradecemos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.